Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Museu de Zoologia da Unesc. Um podcast que você já sabe, feito com muito carinho para vocês que gostam e se interessam em conhecer mais sobre o fantástico mundo dos animais. Você sabia que um dos principais impactos responsáveis pela perda de nossa biodiversidade são os atropelamentos em rodovias? Não? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje nesse podcast. E eu tenho o prazer de ter o meu parceirão, o professor Fernando Carvalho, ele que é doutor em zoologia, um pesquisador de ponta da nossa universidade, apaixonado também pela área da zoologia. Fernando, muito obrigada por participar novamente de um novo podcast. Imagina, professor, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui. Professor Fernando, falar de atropelamentos é algo muito sensível, né? Porque é um impacto, vamos dizer assim, que é um impacto global de uma maneira geral, né? A gente, quando fala em alguns impactos ambientais que são, às vezes, restritos a algumas áreas, mas falar de atropelamentos em rodovias, perda de fauna, né? Por impactos, esse tipo de impacto, é falarmos de um impacto que não se ocorre somente na nossa região, nas rodovias de todo o território brasileiro, mas vamos dizer que é um impacto global, né, em perda de biodiversidade. A gente sabe também que, em termos de rodovias, são mais de 1 milhão de quilômetros, né, de estradas da rede, vamos dizer assim, entre locomoções norte e sul do país. Isso todos os dias geram, né, um impacto enorme com relação aos atropelamentos de animais silvestres. As estatísticas apontam que a cada segundo 15 animais morrem. Então a gente vai conversar e nesse período de nossa conversa a gente pode estimar, né, um número bastante significativo de mortalidade de animais. E isso tem gerado realmente nosso empobrecimento e uma preocupação, com certeza, né, para nós pesquisadores, quanto também para governos e a cidadão em geral, porque se trata de um patrimônio natural, a fauna. Com certeza. E aí, professor Fernando, falar de atropelamentos em rodovias. Fala um pouquinho para nós, professor Fernando, o que tem levado e o que levam os animais para próximo das rodovias, porque isso parece já tão, né, imaginar o porquê que eles atravessam, mas de fato, o que leva, o que atrai esses animais para esses locais? Bom, acho que falar de atropelamento de fauna, além de ser um tema sensível, ele é um tema que grande parte, pelo menos, das pessoas já tiveram um contato direto ou já viram, né, alguma situação que envolva um atropelamento de fauna. Por exemplo, é comum para nós estarmos viajando, estarmos nos deslocando, mesmo dentro das cidades, e observarmos, às vezes, alguns animais mortos, atropelados junto às rodovias. Acredito que grande parte das pessoas já passou por essa situação. E também é uma situação nada agradável, né, de se ver, porque é um animal silvestre que perdeu a vida, que foi retirado do ambiente. Mas o que leva esses animais para as rodovias ou para próximo dessas rodovias? A gente tem que lembrar que com a instalação de uma rodovia, por exemplo, num ambiente natural, a gente está fazendo com que uma estrutura antrópica seja introduzida nesse ambiente natural e, consequentemente, ela pode estar separando populações de animais. Então, eles estão atravessando a rodovia para se deslocar entre uma área florestada e outra área florestada, por exemplo. Mas também temos uma característica de que, em algumas situações, as rodovias atraem esses animais. De que forma? Por exemplo, quando um caminhão está transportando algum tipo de alimento, um grão, e acaba, né, perdendo parte da carga, e essa carga fica próxima à rodovia, a gente pode ter os animais vindo até essa rodovia para se alimentar.
a gente pode ter uma situação onde animais que são, né, o que nós chamamos de carniceiros, que se alimentam de carcaças, são atraídos também para as rodovias. Perfeito. Em decorrência já de um outro atropelamento anterior, e eles acabam sendo também vítimas de atropelamento. Então, a gente tem várias situações que fazem com que os animais se aproximem ou utilizem também essas rodovias como áreas de deslocamento. Então, todas essas características acabam impactando e acabam favorecendo a ocorrência do que a gente chama de acidente. Né? Porque o atropelamento, ele é isso, né? Ele é um acidente, não é proposital, pelo menos em grande parte das situações, né? Mas é uma situação em que esses animais eles são susceptíveis à ocorrência desse tipo de acidente, que em grande parte das vezes é fatal. E, Fernando, quando a gente fala em estatística, né, é algo assim que é difícil realmente termos uma ideia, vamos dizer assim, mais concreta, até porque à medida que tu estavas apresentando essa questão da busca dos animais nessas áreas ou próximas a elas, muitas das vezes o animal, ele não morre na rodovia. Exato. Né? Ele acaba morrendo se adentrando na mata após o choque mecânico. Então, o quão difícil é mensurar a perda dessa biodiversidade, né, tendo em vista inúmeras situações. Quando a gente fala, né, numa área da ciência, que é a ecologia de estrada, que visa avaliar o impacto das rodovias sobre o ambiente e aí sobre, consequentemente, a fauna também, a gente tem que lembrar que são esses dados, essas estimativas, elas são baseadas em estudos feitos, né? E para que você tenha um estudo realizado, você precisa de um método muito bem estabelecido, que você tenha uma segurança na coleta da sua informação. Mas esses próprios trabalhos já mostram que nós temos apenas uma estimativa superficial da quantidade realmente de animais que é morta em rodovias. Por quê? Porque tem essa condição de que o animal ele pode colidir com o veículo, sair, morrer dentro da vegetação, e aí o pesquisador que está fazendo esse tipo de estudo não consegue observar. A gente tem uma característica também que muito dessas informações sobre atropelamento de fauna, elas vêm de animais de grande porte, né? Animais aí de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, que são facilmente observados também por um pesquisador. Mas a gente sabe que grande parte dos atropelamentos acontece com animais de pequeno porte, que em grande parte dos estudos eles são subestimados. Não é que eles não são considerados, mas é difícil você encontrar uma carcaça de um animal de 3, 4, 5 centímetros de 50 gramas do que você observar uma carcaça de uma capivara, de um cachorro do mato. Então a gente tem essa característica também. Por isso que essas estimativas, elas são, no Brasil aproximadamente morre 100, 120 mil animais por dia de atropelamentos. Isso vai gerar aí 470, 480 milhões de animais mortos por ano em rodovias. Mas esses dados são das rodovias que foram estudadas ou que, e com base... avistados. Exato, com base nesses animais que foram avistados e nas rodovias estudadas. E aí a gente sabe também que cada rodovia tem uma característica de ter uma taxa maior ou menor de atropelamento. Então essa é uma estimativa que todos os dados mostram que ela já é subestimada. Então, muito provavelmente nós tenhamos um número ainda maior de animais sendo atropelados, o que é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Fernando, em relação às espécies, né? As espécies que mais morrem vítimas de atropelamento, vamos dizer assim que a grande maioria, estatisticamente, é considerado quase que 90% dos animais pequenos. Que animais seriam esses? Bom, dentro dos pequenos a gente vai incluir ali os anuros, os sapos, as rãs, as pererecas, nós temos as serpentes e os lagartos, nós temos aves sendo atropeladas. Quando a gente fala em atropelamento de fauna, as pessoas sempre imaginam, não, a ave não é atropelada, porque a ave voa. Mas voar não é a salvação, né? Então, ter asas... né? Exato, voar não é a salvação para tudo. Ter asas e você ter o voo não implica que você está imune a atropelamentos. Hoje, o grupo das aves
a gente sabe que é um dos principais também grupos afetados por atropelamento. Então, esses animais, eles são grande parte, ou o volume maior de animais atropelados em rodovias hoje no Brasil. E aí, os outros grupos de maior porte, aí principalmente os mamíferos, talvez para nós são os mais habituais de serem observados. Tem animais de hábitos noturnos, outros crepusculares, outros diurnos, mas assim, em termos estatísticos, a incidência maior de atropelamentos, ela ocorre em que hora do dia, em que período do dia? Existe isso para a gente poder mais ou menos quantificar, ter uma estimativa ou não? Bom, os dados mostram que quando a gente vai fazer um estudo de atropelamento, a gente não consegue prever o horário que o animal foi atropelado, porque a carcaça ela pode estar ali já há vários dias, né? Então, você não tem informação do horário do atropelamento, mas você tem informação em que período do dia aquele animal, aquela espécie é mais ativa. Então, nós temos principalmente animais noturnos e animais diurnos atropelados numa frequência parecida, porque nós temos vários grupos de animais que são diurnos, que são atropelados, as serpentes, os lagartos, as tartarugas, as aves, e nós temos vários grupos de animais noturnos que também são atropelados, os mamíferos principalmente, e aí você tem algumas serpentes, alguns anuros. Então, assim, professora, se eu fosse pensar talvez uma porcentagem, eu diria que de animais atropelados que são registrados, uma porcentagem um pouquinho maior de noturnos, mas muito porque os diurnos têm um tamanho também menor, que são as aves. Então, aí talvez esteja um fator a ser pensado, ser estudado. Porque as aves e os animais de pequeno porte, que são os diurnos, geralmente eles são subamostrados. Então, eu acredito, e aí eu não tenho nenhuma leitura específica para confirmar isso, mas pelas observações de outros estudos, que nós tenhamos uma similaridade muito grande entre animais diurnos e animais noturnos sendo atropelados. Então, não é, se você sair à noite não é a salvação, você sair durante o dia também não é a salvação. Você vai ter que ter cuidado em ambos os períodos. Perfeito. Sabe, Fernando, no Museu de Zoologia aqui da Unesc, a gente sempre recebe animais vítimas de atropelamento. E a gente observa que geralmente, como bem está se colocando, os animais mamíferos, principalmente, de hábitos crepusculares e noturnos, eles chegam geralmente para nós vítimas de atropelamento. É bem aquele horário, né? No entardecer, naquele ofuscar dos faróis dos automóveis, né? E eles, então, são realmente vítimas desses impactos, né, na nossa região. Isso a gente confirma muito porque os animais que nos chegam vítimas desse impacto são geralmente animais de porte médio, mamíferos, né, de porte médio, e quando ocorreu, geralmente no horário de atividade deles, que é no entardecer e à noite, né? Mas eu acho que é importante também a gente lembrar que no período, principalmente no noturno, é mais difícil você ter uma percepção do motorista também sobre a ocorrência daquele animal numa rodovia. Ou às vezes ele está camuflado na lateral da rodovia e ele sai de uma forma rápida para o meio da rodovia, e aí acontece o atropelamento. Então a gente tem uma característica também, talvez, de dificuldade de percepção do animal próximo à rodovia, o que aumenta a chance dele de ser atropelado. Então a gente tem vários fatores contribuindo para que talvez grupos em períodos diferentes sejam mais ou menos susceptíveis a atropelamentos. Fernando, também com relação a essa questão de, vamos dizer assim, regiões, né? Estatisticamente é colocado que a região sudeste é onde mais ocorre a incidência de atropelamentos de animais, e a nossa região, ela já vem em segundo lugar, né? A nossa região sul, ela é considerada a segunda maior região, né, onde ocorrem os atropelamentos em rodovias. Isso para nós é uma notícia muito preocupante, né? Te pergunto, nos caracteriza, vamos dizer assim, mais localmente, regionalmente, como nós estamos em relação a isso, né? O município de Criciúma, região sul,
as rodovias, os principais, vamos dizer assim, locais onde isso se torna mais frequente, né? Eu não sei que tipo de estudos hoje são feitos aqui na nossa região com relação a isso, para nos dar uma posição mais ou menos em relação a quais os principais locais onde há a maior incidência de atropelamentos em rodovias. Tá. Eu acho que um cenário que a gente tem que pensar, quando a gente fala em regionalização, né, de atropelamentos, isso se reflete em malha viária. Isso. Né? E aí, a região sudeste e a região sul são as regiões com as maiores malhas viárias. Independente se é uma rodovia pavimentada, não pavimentada, se ela é estadual, municipal, se ela é particular, nós temos a segunda maior malha rodoviária do Brasil. Então, isso, consequentemente, se resulta num número maior de atropelamentos. Para a nossa região, nós temos as rodovias pouco estudadas. Quando eu digo pouco estudadas, significa que já foram feitos estudos sobre atropelamento. Esses estudos indicam um alto índice de atropelamento em alguns pontos, como, por exemplo, já foi estudado, né, a rodovia que liga Criciúma a São Joaquim, já foi feito um trabalho específico de um ano, e nesse um ano foram registrados, se não me falha a memória, mais de 1.000 animais atropelados nessa rodovia. Já foi feito também um trabalho aqui próximo à Via Rápida e as vias paralelas à Via Rápida sobre atropelamentos. Já teve um trabalho também feito ligando Criciúma, Araranguá, com atropelamento de fauna. Nesses pontos, características às vezes locais, elas implicam numa maior ou numa menor taxa de atropelamento. Por exemplo, quando eu tenho um fragmento florestal próximo, conectando as duas laterais da rodovia, eu tenho uma chance maior de atropelamento nesse ponto. Por quê? Porque os animais vêm se deslocando por essa região de floresta e vão passar nesse ponto para atravessar a rodovia para chegar no outro ponto florestal. Então, ali a gente tem um ponto que ele é bem sensível e geralmente nós temos uma alta incidência de atropelamentos. Ou próximos a corpos d'água, também são regiões sensíveis para atropelamentos. Regiões próximas às cidades, aumenta-se a incidência de atropelamento de fauna. Então, dentro de uma rodovia ou ao longo de uma rodovia, a gente pode ter áreas com uma maior ou uma menor incidência de atropelamento de fauna. Que vai dizer isso são características do ambiente e características da rodovia também. Perfeito. Então, a gente não consegue ter, esta rodovia é o que tem maior número de atropelamentos. A gente pode separar isso por trecho, e aí fica mais fácil essa observação. E aí, cada uma dessas rodovias, cada ambiente, cada característica em particular vai se tornar maior ou menor em termos de importância para o atropelamento de fauna. Perfeito. Fernando, aconteceu infelizmente, vamos dizer assim, um choque. A pessoa colide, está dirigindo, infelizmente ela colidiu com um animal. O que fazer nessa hora? Vamos imaginar que o animal esteja vivo ainda. Como proceder o motorista nessa hora? Tá. A primeira coisa que a gente sempre recomenda é acionar o órgão competente, né? Se for no caso de uma rodovia pedagiada, você vai acionar a concessionária do local, ou se for numa rodovia municipal, estadual ou mesmo particular, você vai tentar contato com a Polícia Ambiental para informar isso, e eles são os responsáveis por esse atendimento, tá? Também, de repente, o que pode ser feito em caso de atropelamento de fauna dentro de áreas urbanas é se entrar em contato com clínicas veterinárias especializadas, porque esse animal ele vai necessitar de um atendimento médico especializado. Então, por exemplo, se eu remover esse animal de qualquer forma da rodovia, eu posso estar causando lesões maiores para ele nessa tentativa de atropelamento. E sem contar o risco de uma mordida, de um ferimento, porque esse animal ele vai se defender, ele vai estar estressado, ele vai estar assustado, vai estar com dor. Então, tem tudo isso que a gente tem que pensar. Você só negligenciar o atendimento a um animal atropelado, isso também pode ser considerado um crime, porque você causou esse ferimento. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Mas a principal recomendação é, em rodovia pedagiada, acionar a concessionária. Numa rodovia não pedagiada, que for municipal, estadual ou mesmo particular, tentar contato com a polícia rodoviária para acionar ela e fazer o atendimento. Ou dentro de uma área urbana, se nenhum desses
órgãos forem, né, acionados, uma clínica veterinária, um profissional, ele pode fazer esse atendimento também. E se o animal, Fernando, estiver morto, Uhum. né? Vivo, seriam esses procedimentos, mas infelizmente o animal morreu Uhum. durante a colisão. Como proceder? Tá, nesses casos, geralmente acionar uma instituição que tenha a competência para fazer o recolhimento, então você vai ter que acionar, né, ou a polícia ambiental para fazer a remoção, ou você acionar, por exemplo, mesmo aqui, o museu, que tem uma equipe especializada para fazer esse tipo de atendimento. Não é recomendável que, por exemplo, eu esteja viajando e encontro um animal atropelado. Quero trazer ele aqui para o museu. Coloco ele no meu carro e trago para cá. Isso não é aconselhável. Por quê? Porque você está transportando um animal silvestre. Se você for parado em qualquer blitz da polícia, você vai ter que explicar a ocorrência daquele animal silvestre dentro do seu carro. Então, você não tem uma licença para fazer esse transporte. Então, você pode estar sendo implicado num crime que você não cometeu, porque você está tentando ajudar e levar esse material. Mas o recomendável é, se possível, hoje, né, todo celular tem uma coordenada geográfica que possa ser tirada. Você pode compartilhar com alguém a coordenada do ponto aonde esse animal está atropelado. O que pode ser feito? Se ele está sobre a faixa de rolagem, sobre a rodovia, se tira ele da faixa de rolagem, coloca ele no acostamento, marca-se um ponto e depois você informa esse ponto a um órgão que possa fazer o recolhimento dessa carcaça, que pode ser concessionário de rodovia, que pode ser a polícia ambiental ou mesmo, né, uma equipe especializada, como no caso do museu. Então, essas seriam as orientações. Fernando, então é crime atropelar um animal silvestre e não socorrer? E não socorrer um animal doméstico, um animal silvestre. A lei, o que ela diz a respeito disso? É a lei de crimes ambientais, né, que nós temos. Então, você está causando um ferimento e você não está não está proporcionando um atendimento para esse animal. E aí, caçar, perseguir, matar, ferir é considerado crime e mesmo sendo um acidente, você tem que prestar os primeiros socorros a esse animal. Perfeito. Bom, o impacto, a gente sabe que é contínuo, né? Ninguém vai deixar, o governo não vai deixar de abrir estradas, obviamente. Não. O desenvolvimento chegou. Necessitamos nos desenvolver, né? As regiões, o crescimento urbano, enfim. Como fazer isso de forma harmônica? Existe essa possibilidade, Fernando? Como isso se dá até agora? Que tipo de, vamos dizer assim, ações minimizam, né? Tem tido resultados para tentar minimizar esses impactos, né? O desenvolvimento, a abertura de estradas, ao mesmo tempo, esse olhar da paisagem, né? Como harmonizar essas duas questões? Tá. Hoje, nós temos, né, para todo o empreendimento, que ele é pensado para ser instalado em uma região, e aí se inclui as rodovias, porque são empreendimentos e são construções antrópicas, todos esses empreendimentos, eles precisam passar por um processo de licenciamento ambiental ou de avaliação de impacto ambiental. O que é isso? Falando de uma forma mais simples. Cada empreendimento, ele tem que ser analisado, a viabilidade ambiental dele, se a instalação daquele empreendimento causa um impacto maior ou menor naquele ecossistema. E aí toda rodovia, quando ela é planejada, ela passa por um processo de estudo de impacto ambiental, aonde vai ser feito, né, a identificação de possíveis locais que tenham uma frequência maior de atropelamento de fauna. Então, por alguma característica daquele ambiente, essas regiões já indicam que, aqui é um ponto sensível, aqui pode ser que, com a instalação dessa rodovia, eu tenha uma alta taxa de atropelamento, porque eu tenho um corpo d'água próximo, porque eu tenho 2 áreas florestais que estavam se comunicando e agora a rodovia interrompeu essa comunicação. Então, a gente já consegue antecipar e consegue prever estes locais com maior incidência. E aí, nesses locais, nós podemos ter algumas ações para minimizar
os acidentes com atropelamento de fauna, que vão desde a instalação de uma placa. Então, todo mundo que já passou numa rodovia que viu uma placa, né, que tem um cervo, um veado, aquela região significa que tem travessia de animal silvestre, ou mesmo placas informando sobre a travessia de animais silvestres. Você pode ter a instalação de sinalizadores acústicos e visuais, então placas reflectivas ou sinalizadores no chão da rodovia, no asfalto, que alertam os animais e também o motorista sobre a ocorrência deles. Dá aquela acordadinha. E para o animal isso reflete? Sim, para aqueles animais. Isso resulta? Diminui, professora. Diminui muito, porque imagina que alguns animais têm uma audição muito sensível. Então, a uma longa distância, ele percebendo esse barulho que esse automóvel está causando, ele já se afasta da rodovia também. Então, isso funciona como um alerta para esses animais. Claro, quem é que vai utilizar isso como sendo um mecanismo propriamente dito? Os mamíferos e as aves. Né? Então, nesses casos, funciona e funciona muito bem. A gente pode ter o que nós chamamos de passa-fauna, que são as passagens subterrâneas, que são túneis destinados para o deslocamento desses animais, ou mesmo as passagens aéreas. Então, quem já foi aqui para a região sul, né, em direção a Gramado, que passou por dentro de uma área de conservação, tem vários passafaunas que são suspensos, que são como se fossem pontes pênsios, que aí os primatas vão utilizar, alguns mamíferos. Então, nós temos, sim, alguns modos de instalação de rodovias onde se pensa e se minimiza o impacto desse atropelamento. Então, é possível, sim, a gente ter esses empreendimentos com menor impacto, não que ele não aconteça. E, Fernando, não existe, então, vamos dizer assim, uma contrapartida na abertura de uma estrada, como uma garantia para preservar a fauna? A estrada também teria que ter, vamos dizer assim, um túnel. Sim, né? Isso como funciona isso legalmente? Tá. Quando se abre uma estrada, eu imagino que deveria também no pacote, né, ter a abertura da estrada, mas como contrapartida também esse pensamento de usar esses túneis ou, né, essas pontes aéreas, passagens subterrâneas e aéreas, né? Sim, então assim, cada vez que uma rodovia ela é planejada, ela está sendo, mesmo que seja uma duplicação, né? Você tem aqueles locais que são destinados para a instalação de passafaunas ou para a instalação de placas de advertência, porque esses pontos eles foram identificados nesse estudo como sendo sensíveis. E aí é de responsabilidade do órgão que está implantando a rodovia, seja ele uma empresa, seja ele o governo, de fazer a instalação desses métodos para mitigação do impacto de uma rodovia, né? No caso do atropelamento. Então, cada vez que uma rodovia é planejada, se identificando esses pontos sensíveis, essas medidas mitigatórias, que é assim que a gente chama, são sim implantadas e são sim necessárias para que o empreendimento possa funcionar e para que ele possa ser realmente implantado. E na nossa região, Fernando, fazendo uma avaliação, grosso modo, como a gente está oferecendo, né, vamos dizer assim, uma sobrevida a esses animais em relação a esses impactos? Na nossa região, a gente tem que sempre lembrar que são, né, rodovias geralmente mais antigas. E aí, nessas rodovias mais antigas, isso ainda não era tão claro, principalmente para quem estava implantando e também para nós, né, que esse entendimento desse impacto, ele é relativamente recente, vindo dessa inserção dessa nova linha de pesquisa que é a ecologia de estradas. Então, as rodovias mais antigas, hoje a gente tem a instalação de placas de advertência, mas nós não temos os passafaunas, a gente não tem essas galerias. Então, mas agora, por exemplo, na duplicação da BR-101, isso já foi previsto, tem alguns pontos de passafauna. Rodovias mais recentes, a mesma situação. Então, cada vez que você vai tendo esse aumento dessa malha viária, hoje essas medidas elas já são planejadas e em grande parte das vezes são implantadas. Claro que também temos empreendimentos que acabam não fazendo a implantação da forma que deveria ter sido feita. Mas aí é uma questão de fiscalização, é uma questão do próprio órgão ambiental. Mas esses empreendimentos mais modernos ou recentes são sim passíveis de terem essa implantação. Na nossa região, poucas rodovias têm passagens subterrâneas e passagens aéreas. Na nossa região, eu não lembro de nenhum caso que tenha instalada. A gente sabe de locais possíveis a serem instalados,
mas que tenhamos a instalação, eu pelo menos não tenho memória desses locais, os aéreos. As subterrâneas a gente tem alguns pontos. E também temos que lembrar que, às vezes, os próprios animais eles acabam utilizando as galerias de escoamento de água superficial para deslocamento. Então, alguns animais acabam utilizando essas tubulações embaixo de rodovias para fazer o seu deslocamento mais seguro. Os próprios animais acabam escolhendo esses locais como os locais seguros para que eles transitem, para que eles atravessem essas rodovias. Fernando, a redução da velocidade seria um fator preponderante? A gente tem redução de velocidade, porque é muito mais fácil de você perceber um animal se você está a 20, 30, 40 km por hora do que se você estiver a 120, então seu tempo de resposta ele é maior. Você tem instalação das placas, dos sinalizadores sonoros, como sendo medidas que às vezes são simples de serem implantadas, ou instalação de um radar, de uma lombada, né? É mais simples do que você ter uma galeria, por exemplo, sendo implantada. Então, em algumas situações que a gente identifica essas zonas de maior sensibilidade para atropelamento, as medidas são mais simples do que a gente imagina para prevenir e diminuir essa incidência de atropelamentos. Mas a redução de velocidade, sim, em alguns pontos é o indicado a ser feito. E aí a gente precisaria fazer uma campanha de conscientização de redução de velocidade, né? Não só para atropelamentos de fauna, mas para a própria segurança individual de cada indivíduo, né? E quando a gente fala em atropelamentos de fauna, parece que a gente está pensando só nos animais, né? Só nos animais silvestres. Mas hoje, atropelamento de fauna é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque você tem um gasto e você tem, né, uma preocupação com a saúde humana decorrente também desses acidentes. Porque uma coisa é você atropelar uma pequena ave, um pequeno sapo. Agora, atropelar um cavalo, por exemplo, uma capivara, que é um animal de maior porte na nossa região. As coisas começam a mudar de patamar. Porque aí não é só o animal que está em risco, o motorista também. Então, quanto que eu tenho de prejuízo, vamos dizer assim, com a parte de bens, que é o veículo, por exemplo, da pessoa que vai ser afetado, ou a própria saúde da pessoa. Então, isso também acaba sendo uma preocupação nossa em termos de redução de acidentes ou de atropelamentos com fauna silvestre. Porque nós também estamos em risco na ocorrência desses acidentes. Ou às vezes só desviar. Você vê um animal na pista, vai tentar desviar muito rápido, perde o controle do carro e causa um acidente de grandes proporções também. Então, a gente tem vários exemplos que isso acontece. Então, essa preocupação não é só pelo bem-estar dos animais ou por uma questão de conservação dos animais. É claro que é, mas ela vai além, ela ultrapassa essa barreira, né? Com certeza. É desta maneira que a gente gostaria de estender esse podcast, de levar essa mensagem, né? A preservação da fauna, ela implica a preservação do indivíduo, né? Exato. Na nossa preservação é uma via de mão dupla. Exato. Né? O respeitar a vida animal é respeitar a sua própria vida, né? Porque numa estrada, Fernando, todo mundo com pressa. Mas a gente só se dá conta, né, quando ocorreu o impacto e por que não vem mais devagar? Exato. Né? São coisas que a gente só se atém depois que a coisa acontece. Só depois que o acidente já aconteceu, né? É verdade, a colisão ter acontecido, de tu ter resolvido, né? E isso é o que a gente não quer que aconteça com ninguém, nem com animais, nem com pessoas. Então, nada com a prevenção. Perfeito. Né? Fernando, deixo livre para alguma orientação, alguma colocação a mais. Eu sei que tu tens desenvolvido trabalhos fantásticos na área da zoologia, né? Tem um conhecimento sobre a nossa região, alguma coisa a mais que a gente não conversou, que tu acha interessante ser colocado para pessoas que estão nos ouvindo? Acho que essa sensibilização para atropelamento de fauna, ela envolve não só essas áreas que são preservadas. Então, quando a gente também fala em atropelamento de fauna, parece que isso só vai acontecer do lado de uma mata. E não, né? Isso acontece dentro das cidades. Então, essa preocupação, essa atenção, eu diria, com esses animais, ela deve estar presente
gente ao longo de todo o nosso deslocamento. Verdade. Então, a partir de hoje, né, olharmos as placas de velocidade, atendermos aos limites de velocidade, prestarmos atenção no que está à margem da rodovia, porque às vezes os animais estão ali e você só olhando para a rodovia você não os percebe. Então, ter uma direção mais consciente vai fazer com que a gente tenha uma preservação desses animais, mas nós também tenhamos uma preservação da nossa vida e da nossa segurança. Então, acho que essa é talvez a maior mensagem. Não só a preservação dos animais, mas também a nossa segurança, a nossa vida como um todo. Então, essa atenção acaba melhorando todos esses pontos. Perfeito. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um podcast. Tenho certeza que você deve ter gostado. Esperamos você no nosso próximo podcast, não é mesmo, professor Fernando? Até o próximo. Até o próximo. Um grande abraço a todos.